ENGIE, sua melhor parceira no mercado livre de energia. Olá, bem-vindos! Eu sou Tereza Morrone e aqui estou para um bate-papo sobre o mercado livre de energia, que nos últimos 12 meses teve um crescimento de 18%, conforme pesquisa realizada pela Abracel. Na nossa conversa de hoje, vamos saber quais são os principais pontos de evolução do mercado livre de energia, os dados que estão sendo analisados nesse processo e também segurança, benefícios e ainda reforçar como funciona a negociação no ambiente livre. E para saber sobre tudo isso, recebo nossos convidados. Gabriel Mansantos, diretor de comercialização da ENGIE Brasil Energia. Muito bem-vindo. Obrigado, Teca. Prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do principal mercado de atuação da ENGIE, que é o Mercado Livre, para todo o público da CVM. Prazer é nosso. Que seja um ótimo bate-papo. E aqui está com a gente também Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Que prazer te receber para essa conversa também. Eu que agradeço, parabenizo a ENGIE, a CBN pela iniciativa e é muito bacana estar podendo participar desse papo com vocês. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso bate-papo. Para quem ainda não ouviu o nosso primeiro episódio, aqui está o convite. Nele você vai ter todos os detalhes sobre como é, o que é, como funciona o mercado livre de energia. Mas para iniciar essa conversa, eu vou pedir para o Gabriel dar um panorama rapidinho para a gente sobre o tema. Gabriel, por favor. Perfeito. O Mercado Livre ele foi criado em 95. De lá para cá ele veio evoluindo a passos lentos, eu diria, mas com boas perspectivas futuras aí de ele abrir totalmente para todos os consumidores. Mas o que é o Mercado Livre? Na prática, é um ambiente de livre negociação, de livre contratação do fornecimento de energia, Então, nesse mercado, os consumidores podem negociar livremente o seu fornecimento de energia, as condições, os preços, formas de pagamento, formas de entrega, com geradores ou comercializadores de energia. A entrega da energia continua sendo feita pela distribuidora local do estado onde o consumidor tem a sua unidade produtora ou a sua unidade de consumo. Porém, a energia em si é suprida por um gerador. Então, ele passa a ter um relacionamento adicional, além da distribuidora, com o gerador, mas, por outro lado, ganha em competitividade, em redução de custo, em simplicidade, Então, resumidamente, é isso, E quem não assistiu, eu convido a assistir aí também ao nosso primeiro episódio, Perfeito, muito obrigada, Gabriel. E agora, sua vez, Rodrigo, explica para a gente um pouco mais sobre a Abracel e como você vê a atuação do Brasil no mercado livre de energia. Bom, a Abracel é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, ela tem 23 anos, reúne hoje 109 empresas em todo o território nacional. E o nosso papel é criar produtos de energia, gerenciar riscos para o consumidor, criar serviços de energia, produtos de energia, garantir a entrega desse item tão fundamental para a nossa vida e para a nossa atividade econômica, certo? E os comercializadores hoje, os encontra em diversos perfis diferentes. Como o Gabriel disse, você tem grandes grupos de geração que atuam também na área de comercialização, grandes grupos de distribuição, empresas independentes que nasceram exclusivamente para atuar nesse segmento de comercialização, grandes bancos, grandes petroleiras, multinacionais. Então, é um mercado que está absolutamente consolidado, como o Gabriel mencionou. Estamos completando aí agora 25 anos que a Agência Nacional de Energia Elétrica regulamentou essa atividade para que ela pudesse funcionar plenamente no Brasil. De lá para cá, saímos de um market share de 0 para 40,
Hoje entregamos 40% da energia fornecida no Brasil. Tá certo? Na verdade, comercializamos 40% da energia do Brasil. A entrega continua sendo feita pelas empresas de distribuição. Tá certo? Que nesse caso, né, num ambiente de contratação livre, essas empresas desempenham o seu papel fundamental, aquele que é desempenhado em outros lugares do mundo, que é efetivamente a operação da rede. Aqui no Brasil, especificamente, a distribuidora exerce, na verdade, um papel duplo para o mercado regulado, para o mercado cativo, que é fornecer a infraestrutura e a operação da rede de energia elétrica, ou seja, os cabos, os postos, os transformadores, mas também compra e repassa energia para o consumidor. No mercado livre, esse segundo papel ele é excluído. O consumidor passa a ter o direito de livremente negociar essa energia, mas a entrega continua sendo feita pela distribuidora. Então, essa é a Bracel, tá certo? E esse é, de certa forma, em poucas palavras, o mercado livre. Perfeito. Muito obrigada, Rodrigo. A Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia defende a livre competição de mercado livre de energia como instrumento de promoção da eficiência e segurança do abastecimento nas áreas de energia elétrica, etanol e gás natural. E também funciona como estímulo ao crescimento das negociações de créditos de carbono. Vocês acreditam que a concorrência traga melhorias para o mercado como um todo? Eu não tenho dúvida disso, tá? E eu acho que a gente tem vários exemplos para demonstrar isso, né? Tanto no nosso setor, em outros países, como em outros setores, né? Em todos os países, e aí a gente pode citar aí países europeus, né? Estados Unidos, né? Onde o mercado de energia foi totalmente aberto, a gente viu uma evolução desse mercado e uma evolução dos serviços prestados para os consumidores, né? Melhorias em termos de preço, né? Melhorias em termos de novos produtos, de novas formas de comprar energia, né? Então, essa livre concorrência que a abertura de mercado possibilita, ela traz essa evolução. E um outro grande exemplo que a gente teve aqui no Brasil, num outro setor também bastante importante, inicialmente muito regulado, foi na telefonia, né? Basta a gente ver hoje o que é o setor de telefonia, né? Com toda a sua modernidade, as suas alternativas para os consumidores, e o que era há alguns anos atrás, algo como 15, 20 anos, né? Rodrigo? É isso, o Gabriel disse tudo. Acho que a gente precisa lembrar, né, que já tivemos essa realidade em outros segmentos. E hoje, basicamente, o que a gente é obrigado a comprar de um fornecedor, que eu me lembre, é energia elétrica, água e esgoto. Água e esgoto tem ali uma questão física muito forte, é difícil resolver. Não sairemos disso. Agora, energia elétrica, não. Energia elétrica já é operada de forma centralizada pelo Operador Nacional do Sistema, a geração já é coordenada de forma centralizada, você recebe uma energia, em geral, aquela que está sendo gerada mais próxima da sua carga, de tal forma que você pode comprar. Há uma separação dentro do setor, do físico e do contratual, então não há prejuízo nenhum, já é assim no mercado cativo. No mercado em que as distribuidoras compram energia para você, já há essa separação entre o contratual e o físico. Então, mudar, né, aquele que compra, né, e dar esse direito para o consumidor não causa nenhum impacto, muito pelo contrário, traz um benefício muito grande trazido pela concorrência, como você perguntou, né? Você imagine a situação de só podermos ter um banco, de só podermos ter uma empresa de telefonia ou TV a cabo, ou que a nossa internet fosse suprida por um único fornecedor. Qual é o incentivo que esses fornecedores teriam de te prestar um melhor serviço, de brigar por preço, de ser mais eficiente, de te oferecer produtos mais adequados para a sua demanda? Nenhum, né? Não teria nenhum incentivo para essas empresas agirem dessa forma. Então, o mercado por concorrência, o grande beneficiário é, invariavelmente, o consumidor que está no final dessa ponta, certo? Então, a concorrência não é que traz benefícios, ela faz toda a diferença
inclusive para o desenvolvimento daquele segmento de mercado, né, que vai sempre buscando avanços, inovação, tecnologia, otimização de custos e, mais uma vez, o beneficiário dessa história toda é o consumidor. Exato. Bom, no primeiro episódio falamos de segurança e dos benefícios para quem migra para o mercado livre de energia. Mas vamos reforçar esse assunto para quem está chegando agora? Rodrigo, pode começar? Sim, olha, segurança total. Não há, como eu disse, o mercado de comercialização hoje, mais de 2 décadas estabelecido no Brasil, está consolidado. Mega players operam, tá certo? Teremos aí uma novidade, né? A gente deve falar disso ainda nesse programa, mas já antecipando, a partir de janeiro do ano que vem, teremos uma abertura adicional, né? Uma permissão para que novos consumidores possam entrar nesse mercado. Esses consumidores terão necessariamente que comprar energia de um comercializador varejista, que é um comercializador que se habilita para atuar no mercado de varejo, e aí há alguns cuidados e algumas características que configuram esse comercializador, de tal forma que a segurança é absoluta, é total. Assim, lembrando, tá certo? Muita gente confunde, né? Se eu migrar para o Mercado Livre, quem é que vai entregar a energia para mim? Como eu disse anteriormente, quem vai continuar entregando a energia para você é a distribuidora local. Portanto, se por acaso você costuma ter com alguma frequência queda de energia na sua casa, o Mercado Livre não vai resolver esse problema. Tá certo? Invariavelmente, as quedas de energia são ocasionadas por problemas na rede de distribuição. Certo? É um transformador que queima, uma árvore que cai, um arbusto que cai sobre uma rede, que necessita uma poda, um serviço específico da distribuidora. Isso não é 100% dos casos, acabamos de ter um blackout ocasionado numa linha de transmissão, mas é absolutamente a exceção. Certo? Invariavelmente, quer dizer, na maior parte dos casos, os problemas que acontecem no fornecimento da sua casa são causados pela rede de distribuição, por intempéries, por problemas assim fora do controle, ingerenciáveis. E a distribuidora atua para resolver aquela situação pontual. Isso não muda no Mercado Livre. A segurança do fornecimento em relação à qualidade, aos índices de frequência e duração das interrupções na sua casa não vão mudar em função do Mercado Livre. Você simplesmente vai poder ter o direito daquela parcela do seu fornecimento de energia comprar de um outro fornecedor. É importante dizer, né, Gabriel, que a energia elétrica em si representa aproximadamente 1/3 da conta de energia de um consumidor, tá certo? Um consumidor de baixa tensão, tá certo? O restante são custos de distribuição, transmissão, encargos e tributos. Nesse 1/3, né, você tem o benefício de comprar de qualquer fornecedor. Imagine a situação. Hoje a gente já tem na CCE quase 100 comercializadoras habilitadas para atuar no mercado de varejo. Agora você imagine 100 oportunidades diferentes de comprar energia para o seu comércio, para a sua indústria, para a sua residência. É evidente que há um benefício muito claro trazido pela concorrência, mas a segurança não muda, ela é total. A segurança comercial é total porque, como eu disse, o nosso mercado está consolidado com grandes players, empresas de fato preparadas para assumir esse compromisso de entrega. E no físico, aí não muda nada em relação ao cenário atual. Gabriel? Perfeito. Acho que o Rodrigo falou muito bem da segurança. Talvez só um outro ponto para deixar muito claro, né, Rodrigo? Apesar de mercado ser livre, ele continua tendo todo um regramento, toda uma regulação, todo um controle por parte dos órgãos, como, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Né? Então, não é o fato de ser livre que eu posso fazer qualquer coisa. Né? Então, o livre vem no sentido de dar liberdade de escolha para o consumidor, mas por trás continua sendo um segmento extremamente regulado, monitorado pelos órgãos do setor. E isso traz essa segurança, né, para o consumidor de que ele vai estar negociando bilateralmente com o fornecedor, né, como o Rodrigo colocou, mas que esse fornecedor tem por trás de cumprir com uma série de regras, de normas que o setor exige.
para poder entregar essa energia para ele. E na questão de benefícios, né, o que eu posso ressaltar adicionalmente, bom, primeiro, a possibilidade de escolher o tipo de energia que ele quer consumir, né? Então, hoje na distribuidora, a gente não tem possibilidade de escolher se eu quero uma energia renovável, por exemplo. Depende do que a distribuidora comprar para entregar para aquele cliente. Então, esse é um primeiro ponto, né? O consumidor pode, por exemplo, escolher uma energia renovável, que hoje é um assunto extremamente relevante, né, para a maioria das empresas. A questão do benefício em termos de redução de custo, que você consegue, a partir da negociação com o seu fornecedor, preços mais competitivos do que o que nós temos hoje no mercado cativo, que a gente tem visto hoje aí, são economias da ordem de até 30%, só para ter uma ideia de número, né? As condições de fornecimento também, para atender exatamente a necessidade que o cliente precisa, então isso pode ser negociado, né, as formas de pagamento. E, então, assim, o importante é o consumidor ter essa liberdade, escolher bem o seu fornecedor, esse é um outro ponto também relacionado com a segurança. Então, hoje você tem uma série de potenciais fornecedores, que em geral são geradores e comercializadores, como o Rodrigo colocou. Importante conhecer quem é esse fornecedor, qual a solidez, o que está por trás. Ele tem energia e tem a condição de te entregar a energia que você vai comprar dele, né? E essa informação a gente tem no mercado. Perfeito. Agora, segundo dados, com a abertura do Mercado Livre, cerca de 106 mil novas unidades consumidoras conectadas à rede elétrica de alta tensão, conhecidas como Grupo A, poderão escolher seu fornecedor de energia nos próximos anos. A partir de quando essa portaria passa a valer? E, de novo, com essa ampliação, quais são as vantagens para quem aderir? Bom, essa portaria, ela passa a valer a partir de janeiro de 2024. Mas no duro, ela já está valendo, porque as empresas, os consumidores, precisam notificar as suas distribuidoras 6 meses antes da migração efetiva. 6 meses antes da data em que aquele consumidor planeja sair, 6 meses antes do vencimento do seu contrato, na verdade, ele precisa notificar a distribuidora que, ao final daquele contrato, ele vai sair da distribuidora. No grupo de alta tensão, os contratos são de 1 ano, está sendo renovados automaticamente, tem uma data de vencimento, portanto, 6 meses antes, o cliente precisa avisar a distribuidora. Como a abertura passa a ser possível a partir de janeiro, as denúncias de contratos, os avisos, as notificações das distribuidoras já aconteceram, já estão acontecendo. São milhares, certo? A gente tem aí a potencialidade de poder receber no Mercado Livre, a partir do ano que vem, 165 mil unidades consumidoras novas, né? Na verdade, o restante todo do grupo de alta tensão, né? Até hoje eram empresas do grupo A de alta tensão, comércio e indústria, atendidos em alta tensão com demanda contratada mínima de 500 kW, e a partir de janeiro do ano que vem, qualquer empresa atendida em alta tensão poderá migrar para o Mercado Livre, e são 165 mil unidades. Mas uma parte dessas unidades já fez projetos de micro e mini geração distribuída. Segundo a CCE, esse número é em torno de 93 mil unidades. Então, a gente tem aí elegível, a partir do ano que vem, cerca de 73, 75 mil unidades, 72 mil unidades novas consumidoras podendo migrar para o Mercado Livre. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, é a partir de janeiro, mas o efeito prático já é concreto. Já temos aí, segundo a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, apenas para janeiro e fevereiro de 2024, mais de 5 mil migrações registradas nas distribuidoras, o que seria 7%, mais ou menos, 7, 8% dessas 72 mil unidades que poderiam de imediato migrar para o Mercado Livre. É claro que aqueles que fizeram micro e mini geração também podem optar a qualquer momento em sair daquele segmento e ir para o Mercado Livre, tá certo? Mas considerando essas 72 mil que estão ainda no mercado cativo sem nenhum recurso de geração própria,
a gente está falando em 2 meses, quase 7, 8% de migração já confirmada e notificada para as distribuidoras. Então, o efeito prático é concreto, milhares de contratos já foram denunciados e milhares de novos contratos já foram assinados. Gabriel, como é que a Engie está se preparando para atender essa alta demanda? Bom, para nós, essa abertura de mercado, na verdade, ela amplia, né? Amplia bastante a nossa base de atuação comercial, tá? Então, o mercado até hoje, ele foi um mercado mais dos grandes consumidores de energia, né? Essa foi a nossa atuação. Então, sempre uma atuação e um processo de negociação um pouco mais bilateral, né? O nosso time de vendas com o time de suprimento dos clientes. O que a gente tem visto a partir dessa possibilidade da migração ou da abertura de mercado já a partir de janeiro de 2024, mas que já começou, como o Rodrigo bem lembrou, um interesse, né, dos clientes de menor porte, que é onde justamente se enquadra esses 106 mil potenciais e novos clientes que a gente vai ter. Então, são clientes com consumo um pouco menor, né? São redes de varejo, são hotéis, são pequenos supermercados, pequenos comércios, né? Que vão poder, a partir de janeiro de 2024, usufruir do Mercado Livre. A gente vem se preparando para isso já há alguns anos, né? Internamente, revendo os nossos processos, digitalizando o máximo possível os nossos processos, porque justamente a gente vai precisar lidar com um volume, um número de clientes muito maior do que o que a gente atua hoje. São milhares de clientes, como o Rodrigo bem colocou. A gente trabalhou também na questão de produtos, novos produtos que simplifiquem para esse cliente que não está no Mercado Livre ainda, ele vai migrar para o Mercado Livre, que ele possa migrar da maneira mais simples possível, né? Então, a gente tem produtos, por exemplo, que garante que ele vai ter uma economia em relação ao mercado cativo que ele está hoje, né, para a distribuidora, uma economia garantida. A gente passou a ter novos canais de venda. Hoje a Engie tem, por exemplo, um canal digital de vendas, que é o que nós chamamos o nosso Energy Place, que é tanto um canal para atendimento dos nossos clientes, então lá ele tem acesso a todas as informações do contrato que ele tem conosco, mas também um ambiente de e-commerce, onde ele pode comprar a sua energia através do portal. E também canais indiretos de venda. A gente passou a ter aí, em todo o Brasil, um time de representantes de venda, justamente para nos dar mais capilaridade, né, em termos comerciais. Então, a gente tem as nossas equipes próprias, mas tem os representantes para que a gente possa chegar no maior número de clientes possível, apresentar esse mercado, mostrar o que é o Mercado Livre, mostrar quais são os benefícios, convencê-lo a migrar e a migrar com a Engie. Então, acho que essa foi todo o trabalho que a gente fez aí nos últimos anos e que agora a gente está colocando em prática com essa abertura que passa a ocorrer aí a partir de 2024, e a gente espera, né, tanto nós aqui, né, somos defensores e a Abracel trabalha muito firmemente nisso, né, o Rodrigo, é o dia a dia do Rodrigo, e abrir ainda mais esse mercado, né, para todos os clientes efetivamente, até para nós que somos aí consumidores residenciais futuramente. A gente tem trabalhado muito fortemente nisso para trazer essa liberdade de escolha para todos os clientes. Tá. Conforme nós já mencionamos aqui, dados recentes da Abracel mostram que a conta de luz para empresas que adotem esse tipo de fornecimento pode sofrer um desconto de aproximadamente 30%. Além dos benefícios financeiros, a migração para o ambiente de contratação livre também é um promotor de descarbonização, ou seja, agrega benefícios sustentáveis. Rodrigo, explica essa matemática para quem está acompanhando, por favor. Bom, como eu disse, 30% da conta de um consumidor de baixa tensão é energia elétrica. Ao comprá-la 50%, 60% mais barato no Mercado Livre, o impacto global na sua conta varia de 20% a 30%. Tá certo? Isso é muito relevante.
Mas não é só preço o Mercado Livre. Eu faço uma provocação para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Qual vai ser o reajuste da sua conta de luz para o ano que vem? Ninguém sabe. A ANEEL, num processo super complexo, tá certo? Calcula anualmente reajustes e a cada 4 anos faz uma grande revisão daquele processo. Então ninguém sabe quanto vai pagar no ano seguinte e os reajustes, em geral, têm sido muito superiores à inflação. No Mercado Livre isso não acontece. No Mercado Livre você negocia energia por um valor que vai ser reajustado ou em função da tarifa do mercado regular ou um reajuste inflacionário, por exemplo, indexado a um índice inflacionário. Então, o Mercado Livre também é previsibilidade, certo? E produtos sob demanda. Agora, a segunda parte da tua pergunta sobre descarbonização. Vou mais uma vez provocar os nossos ouvintes e espectadores em geral. Nós somos os consumidores de energia. A gente fala às vezes do consumidor como se fosse alguém que não fôssemos nós. Nós somos, eu, Gabriel, você, quem está nos ouvindo, nós todos somos consumidores de energia. E o que é que nós, como consumidores, gostaríamos ao poder comprar a nossa energia? Eu acho que, pelo menos eu, gostaria de poder comprar pelo menor preço possível, gostaria de poder comprar a energia mais barata possível, claro, com toda a confiança, confiabilidade, suprimento, etc. e tal. E gostaria muito de poder comprar energia renovável. É evidente, o mundo já entendeu a necessidade de se buscar uma transição energética, uma descarbonização, uma sustentabilidade. O mundo é pró-meio ambiente. Já foi a época que ninguém estava muito preocupado com as emissões, com a pegada de descarbonização. E no Brasil, a energia mais barata é a energia renovável. Nós somos abundantes, assim. Hoje, 92% da energia que o Brasil está consumindo está sendo gerada por fontes renováveis. E nos últimos 5 anos, esse índice é de 86%. Nós temos os melhores ventos do mundo, nosso nível de insolação é dos melhores do mundo, nossa capacidade de geração hidrelétrica nos nossos rios é dos melhores do mundo. Nós temos ainda toda a biomassa de cana-de-açúcar, por exemplo, e outras biomassas que geram energia justamente no período seco das hidrelétricas. Então, o Brasil, acho que até a ENDE, o presidente da ENDE falou isso assim, é a Disneylândia das energias renováveis. Nós temos tudo aqui. Então, é natural que o consumidor, quando possa escolher, queira essa energia, que é o que o mundo quer. E o Brasil pode oferecer para o seu consumidor. Então, não por menos, 83% da expansão da geração renovável no Brasil está sendo direcionada para o Mercado Livre, onde o consumidor pode não só escolher, mas garantir que está comprando uma energia renovável, o que é muito importante para diversas empresas, que hoje dão muito valor para poder mostrar para o seu consumidor e para os seus fornecedores parceiros que tem uma pegada ecológica e que se preocupa com o meio ambiente, que, portanto, compra energia renovável, que, como o Gabriel disse, no mercado regulado não é possível. As distribuidoras compram uma cesta, tá certo? E não podem garantir a você que você, consumidor cativo, comprou só a energia renovável, que no Mercado Livre é absolutamente possível. Você consegue garantir que a energia que aquela comercializadora está te entregando, ou aquele grupo gerador está te entregando, é uma energia renovável, certo? Então, isso faz toda a diferença. Gabriel? Bom, descarbonização tem que estar na agenda de todas as empresas, né? Não interessa se são empresas grandes ou pequenas, acho que todo mundo tem esse ponto aí na sua agenda, né? E nesse sentido, né, a gente tem trabalhado muito fortemente para prover soluções para os nossos clientes, para o mercado, para que possam apoiá-los aí nesse processo de descarbonização das suas atividades, das suas operações, né? A Engie hoje é um gerador de energia 100% renovável, né? A gente tem hidrelétricas, a gente tem eólica, a gente tem solar, biomassa. Então, a gente tem
energia renovável para fornecer para o mercado, 100% renovável. Então, esse é o nosso principal produto. Porém, a gente tem também outros produtos que a gente chama aqui de produtos verdes, né? E que a gente tem visto também um interesse cada vez maior dos consumidores justamente para descarbonizar aí as suas operações. Então, a gente tem, por exemplo, nesse item de produtos verdes, os certificados de energia, né? A gente tem os I-RECs, por exemplo, que são certificados que garantem que aquela energia que o consumidor está consumindo provém de uma fonte renovável. A gente tem também o ENDREC, que é um contrato de energia renovável, onde eu garanto a origem da energia para o consumidor, que aquela energia que eu estou entregando está vindo de uma planta eólica ou de uma planta solar, por exemplo. E a gente tem também um outro tipo de certificado, que são os créditos de carbono, que possibilitam ao consumidor, inclusive, compensar as suas emissões relacionadas, por exemplo, à sua cadeia de fornecedores, tá? Então, ele tem lá, por exemplo, emissões que foram geradas a partir de viagem dos seus empregados ou a partir da operação de um determinado fornecedor dele, né? Então, essas emissões, que são as que a gente chama emissões de escopo 3, elas podem ser compensadas a partir desse tipo de certificado que é o crédito de carbono. Então, hoje a gente tem um portfólio de produtos, né? A ENGIE tem um portfólio de produtos que pode atender as diferentes demandas dos consumidores no sentido de buscar essa descarbonização das suas operações. Perfeito. E agora, uma pergunta direcionada ao Rodrigo. A Abracel tem feito estudos que mostram dados atuais sobre economia média, performance e tarifa. Quais são os principais pontos, os números mais representativos que vêm sendo responsáveis pelas novas adesões ao mercado livre de energia e pelo crescimento no Brasil? Tem estudos novos chegando por aí? Olha, tem sim. A gente está preparando aí algumas abordagens, tendo em vista as migrações concretizadas logo no início logo no início de janeiro de 24, né, para que a gente possa aí quantificar o impacto positivo dessa abertura para a economia. A gente sabe que essa abertura está sendo propiciada agora a empresas, consumidores do grupo A, basicamente comércio e indústria, como o Gabriel mencionou. Então, a gente sabe que sempre que um empresário gasta menos com alguma coisa, isso se reverte de novo para a economia. Isso vira poupança, isso vira reinvestimento, isso vira nova contratação de mão de obra. Então, é importante lembrar que, ao comprar algo 30% mais barato, sem mudar nenhum padrão da sua companhia, você terá mais condições de reinvestir no seu negócio, esse dinheiro volta para a economia. E o que isso significa? Certo? Então, a gente sabe que a economia é de 30%, o mercado que está se abrindo tem potencial negocial de 40 bilhões ano, certo? Então, fica evidente aí do que a gente está falando. A gente está reinjetando na economia algo como 12 bilhões de reais ao ano, tá certo? Com a geração de empregos e reinvestimento. Então, esse é um círculo virtuoso, tá certo? O Brasil precisa passar por isso. Agora, infelizmente, mais de 90% do comércio e da indústria do Brasil, esse é um dado impressionante que a Abracel acabou de levantar e divulgar num estudo sobre o impacto da abertura na transição energética e na transição e na justiça social. Mais de 90% do comércio da indústria não está atendido em alta tensão. Está atendido em baixa tensão. Certo? O ticket médio de energia elétrica do comércio atendido em baixa tensão no Brasil é de R$ 450 reais, e o da indústria de R$ 950 reais mês de conta de energia elétrica. E, infelizmente, a nossa legislação não permite que esse comércio e essa indústria, que é a maior parte do comércio da indústria do Brasil, possa ter o mesmo benefício que os consumidores do grupo A
estão tendo agora a partir de janeiro de 2024. Então, quando a gente olha para a economia que o Mercado Livre já propiciona para o Brasil, é enorme. Quando a gente olha o potencial que ela tem de gerar nos próximos anos com a abertura do Grupo B, aí é uma revolução. Botar de novo, no que tange energia elétrica, o Brasil no eixo da competitividade, porque a nossa indústria perdeu e perde a cada ano competitividade com a preços e tributos, preços de energia são um deles, e tributos, né, que precisam ser melhor equilibrados no Brasil. Mas, pelo menos no que tange a energia elétrica, a gente tem aí uma oportunidade de voltar para o mapa da competitividade e ter uma energia na nossa casa, no nosso comércio, na nossa indústria barata, que é a nossa vocação. Não faz nenhum sentido que o Brasil seja tão renovável e tenha uma energia tão cara. A gente precisa corrigir essas distorções que existem no nosso mercado e a forma mais correta, mais reta, mais eficiente para fazer isso é implementando o Mercado Livre. Porque no Mercado Livre não tem como você obrigar ninguém a comprar uma energia cara, como acontece hoje. A gente está aí, por exemplo, discutindo agora Itaipu. Itaipu é uma usina hidrelétrica. O consumidor das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste passaram 50 anos pagando pela sua obra. Essa obra foi quitada e há hoje uma oportunidade para que Itaipu seja comercializada no mercado brasileiro pelo menor preço possível. Se só houvesse Mercado Livre, ela não teria escolha. Ela teria que alocar essa energia pelo menor preço possível. Mas como há um mercado cativo, em que o governo decide que energia o consumidor quer comprar e quanto ele vai pagar, há discussões dentro do governo para que Itaipu siga numa tarifa cara, subsidiando obras no Paraguai e nesses estados, e nessas regiões, sobretudo no Paraná, onde ela está localizada. E o consumidor paga essa conta sem saber, porque ele é um consumidor preso, é um consumidor cativo, que não tem opção. No Mercado Livre isso não acontece. Excelente, Rodrigo, muito obrigada. E você, Gabriel, tem spoiler para dar para a gente também, com novidades e serviços que ajudam a impulsionar o Mercado Livre de energia? Eu tenho sim, eu queria falar um pouquinho justamente para aquele ouvinte, para aquela pessoa que está nos assistindo, né? Que tem uma empresa ou trabalha numa empresa que tem aí uma conta de energia em torno de R$10 mil por mês ou mais, que é mais ou menos o porte do cliente, né, ou do consumidor que vai poder migrar a partir de janeiro de 2024, né? A partir dessa maior abertura que o mercado vai ter. E falar um pouquinho do nosso produto para esse tipo de consumidor, que é o Economiza, que é um produto que foi desenhado justamente para esse cliente que vai estar migrando. Então, a ideia é o quê? É trazer simplicidade e facilidade nesse processo de migração. A gente faz esse processo de migração embaixo da nossa comercializadora varejista. O Rodrigo já colocou um pouquinho o que é o comercializador varejista, é justamente o player, né? O comercializador que vai poder atender esse cliente de menor porte, que a gente chama de varejo, e com toda a simplicidade. Então, é um produto que traz uma economia garantida para o cliente, de até 30%. Aí é uma avaliação que a gente faz, porque aqui a gente fala em termos gerais, mas é claro que a gente precisa, a partir do interesse do cliente, avaliar caso a caso e ver quanto que eu posso dar de economia, é 30, é menos, é mais, ele pode efetivamente migrar ou não, né? Ele está conectado em alta tensão ou não. Então, isso é toda uma análise que o nosso time faz, mas ele tem a possibilidade de comprar um produto que vai trazer uma economia garantida, né, em relação ao que ele paga hoje no mercado cativo, na energia para a distribuidora. E também com toda a simplicidade, porque todo esse gerenciamento desse processo de migração, ele é feito pelas nossas equipes, de tal forma que ele possa usufruir do benefício do Mercado Livre, né, a partir do momento que ele sai da distribuidora. Então é isso. Esse é o principal ponto que eu queria chamar a atenção e convidar os clientes a conhecerem um pouquinho mais da ENGIE e desse nosso produto que vai possibilitar trazer
essa liberdade de escolha a partir de janeiro de 2024. Excelente, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes quero que vocês reforcem quem pode e quem deve migrar para o mercado livre de energia. E quais dicas vocês dão para aqueles que ainda têm dúvidas para ingressar ou querem ainda saber mais sobre o assunto? Bom, eu posso começar primeiro ressaltar assim, o mercado livre é uma realidade, né? Eu espero que esse bate-papo aqui com vocês tenha ajudado um pouquinho o público a entender um pouco mais o que é esse mercado e também ajudado a despertar o interesse em conhecer um pouco mais, né? Em conhecer um pouco mais dessa oportunidade que o mercado livre pode representar para o comércio, para a indústria. E convidar também o público a aprofundar um pouquinho mais aí o seu conhecimento, né, desse mercado, visitando a nossa página, que é a engie.com.br/Mercado Livre, onde existe uma série de informações sobre o mercado, você pode tirar as suas dúvidas, você pode acessar as nossas equipes, conhecer os nossos produtos e se preparar, né, e conhecer se você pode efetivamente usufruir desse mercado a partir de janeiro de 2024. Tá? Então, fazer esse convite e também dizer que a Engie está à disposição, né, para atender da melhor maneira possível e tirar as suas dúvidas, né, e que vocês possam ser livres com a gente a partir de 2024. Eu agradeço demais a participação de vocês. Gabriel Mann Santos, diretor de comercialização de energia da Engie Brasil. Pode deixar, por favor, suas considerações finais? Bom, obrigado então a todos, né? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho aí do mercado e vem ser livre com a Engie, como eu falei. E agradeço também a Rodrigo Ferreira, presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Eu que agradeço a CBN, a Engie pela oportunidade. Programas como esse são fundamentais para que a gente possa dar conhecimento para a sociedade que existe essa opção. A sociedade nem sabe que isso é uma realidade, por exemplo, em toda a Europa, em 18 estados norte-americanos, na Austrália, no Japão, na Coreia do Sul. Lá o consumidor é livre, todos eles são livres. Uma vez, numa enquete da Abracel, nós perguntamos para um holandês se ele podia comprar energia livremente na Holanda. Ele não entendeu a pergunta, ele achou que a gente estava pegadinha, porque é óbvio que eu posso comprar energia livremente na Holanda. A resposta dele foi essa. Aqui no Brasil, as pessoas, infelizmente, não sabem que existe essa opção, então parabenizar aí pela iniciativa. Programas como esse só agregam valor aí para o nosso mercado de energia e para a sociedade em geral. Muito obrigada, Gabriel e Rodrigo. E para você que nos acompanhou até agora, agradeço demais a atenção e reforço aqui os sites para que você não fique com nenhuma dúvida entre números, pesquisas, serviços e vantagens de optar pelo mercado livre de energia. Acesse lá engie.com.br/Mercado Livre e abracel.com.br. Eu sou Tereza Morrone, agradeço demais a sua audiência e espero encontrar a todos em breve. Até a próxima! Engie, sua melhor parceira no mercado livre de energia.